abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, eu sou o monge Daiko, eu sou monge da tradição Zen budista, do budismo japonês, da escola que se chama Soto. Lembrando que o budismo começou na Índia 2.600 anos atrás pelo príncipe Siddhartha. Buda quer dizer aquele que despertou, aquele e aquela que acordou. Então nós temos primeiro o Buda histórico, que foi esse príncipe da Índia, Siddhartha Gautama, era um homem, um ser humano, que largou sua vida de palácio para virar um monge e praticar meditação. E através da meditação ele acessou, ele compreendeu a essência da vida. E a partir disso ele sistematiza um meio de vida, uma religião, que é o budismo, para facilitar os praticantes a compreenderem aquilo que ele compreendeu, a viver uma vida de paz, saúde, harmonia e inclusão, que ele chama de nirvana, uma vida de contentamento e satisfação. Então, a base da nossa prática é meditação, que eu chamo de zazen. Za quer dizer sentar e zen é um estado profundo de meditação. É um estilo budista que começa lá na Índia, é transmitido até a China, depois é para o Japão, e agora eu trago até vocês essa técnica, essa maneira de como olhar para si mesmo, olhar em profundidade para conhecer a si mesmo. Hoje eu quero falar com vocês um assunto que eu acho que quase todo mundo deve gostar, que é o budismo e o futebol. Nossa, parece que são coisas que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Sabe que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, ele começou a praticar meditação. Ele até esteve lá na nossa comunidade no Pacaembu, com a minha professora, que é a Monja Coen, pedindo umas dicas para ela de como respirar conscientemente, de como desenvolver esse olhar de sabedoria e compaixão e como que isso pode ajudar, por exemplo, no nosso time. E vocês vejam que o Palmeiras só tem ganho depois disso, né? Será que tem alguma coisa a ver com a meditação? Eu acho que tem. E aí chamaram no podcast da TV Palmeiras, chamaram a Monja Coen, que é a minha professora, para dar uma entrevista na semana passada. Está lá disponível no YouTube da TV Palmeiras. E é uma joia essa entrevista, convido todos vocês a assistirem. Vão lá no YouTube, TV Palmeiras Monja Coen. É uma entrevista de quase 2 horas, onde ela faz vários paralelos entre a prática do Zen, a prática espiritual, com um jogo de futebol. Então eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, mas vale muito a pena vocês conferirem lá. Primeiro, o jogo de futebol tem tudo a ver com compaixão. Compaixão, pois é, compaixão, quando a gente fala de compaixão no budismo, não é dó. Não quer dizer que eu tenho dó dos outros, é uma noção um pouco diferente. Quando eu falo de compaixão, esse paixão é um sentimento, né? É um sentimento que, vão falar até que é meio, vem de uma palavra pathos, quer dizer doença. Eles é um sentimento que me afeta, que me comove, é uma coisa que a gente sente. E quer dizer junto. Então, compaixão, quando eu falo de compaixão, quer dizer eu sinto junto. Não é que eu tenho dó, que eu estou separado, eu aqui acima, estou com dó dos outros abaixo de mim. Não é assim, mas eu sou capaz de sentir junto. Então, esse quer dizer eu sinto junto de você. Eu sinto a sua alegria e eu sinto a sua dor. Eu sou capaz de sentir junto, porque somos humanos, porque somos semelhantes. E tem coisa melhor do que isso, que essa experiência de sentir junto, do que uma torcida de futebol? Vocês já foram no estádio de futebol? Tem como ficar alheio, ficar indiferente à vibração, aos gritos, à braveza e à alegria coletiva da torcida? Não tem. Então, quando a primeira coisa que a gente sente é esse espírito de equipe, que não é só o time que está jogando, os times que estão jogando, mas a torcida faz num único corpo, um único sentimento, uma única vida, uma única voz. Então, quando a gente treina um pouco essa compaixão, é sair um pouco do eu individual, do eu pequeno, eu separado, eu isso, eu aquilo, para vir para o nós. Então a experiência da torcida, de torcer junto, de ficar com expectativa junto, de comemorar junto, ou então de perder junto e ficar triste junto, ficar bravo junto, essa é a base da prática espiritual, de reconhecer que eu não estou separado e que eu não sou muito diferente dos outros, que nós todos somos muito semelhantes e compartilhamos uma única vida. Depois, assim como na nossa prática espiritual, para um time ganhar um jogo de futebol é essencial que tenha um bom treinador, que tenha um bom professor. Na nossa prática espiritual não é diferente, a gente também precisa de um bom técnico que vai saber usar cada jogador na sua melhor posição, vai reconhecer quais as habilidades específicas, individuais de cada um, para que o grupo se beneficie. Não é para beneficiar este ou aquele jogador de forma individual, mas é para beneficiar o time, para que o time ganhe.
Mas para que o time ganhe, cada uma de suas partes tem que estar na melhor posição possível dentro da sua individualidade. E aí teve essa história do Palmeiras, o menino que era o Rony, um jogador que queria fazer gol de bicicleta. E ele tentava e não conseguia fazer gol de bicicleta. E os outros jogadores começaram a ficar bravos com ele, falar: pare com isso, porque não está dando certo. E o técnico, Abel Ferreira, falou: não, continue, porque ele quer fazer, ele acredita que é capaz de fazer, isso está dentro dele, ele vai conseguir. E de tanto tentar, de tanto insistir, de tanto treinar, ensaiar e repetir, não é que ele conseguiu? Então isso é para tudo na nossa vida. Quando a gente tem um objetivo, tem um propósito que a gente sente que tem a ver com a gente é capaz de fazer, que a gente quer fazer, não desistir, ir nessa direção. E o bom treinador, a boa treinadora, o bom professor, a boa técnica vai saber reconhecer dentro de seus alunos quais são as competências e as habilidades específicas de cada um. Vai saber lapidar e trabalhar cada um, não para o bem individual das pessoas e suas preferências egoístas, mas para que o time ganhe, para que o time faça gol. E para que o time ganhe, cada pessoa específica em sua função e posição tem que ter a consciência do todo, tem que saber o que está se passando no jogo inteiro. O artilheiro tem que saber o que faz o zagueiro e tem que estar presente em íntima relação de harmonia para saber a hora certa de fazer um passe. Então não é dizer que eu jogo sozinho, não, se eu não tiver em íntimo contato, se eu não tiver intimidade com o jogo, com o todo, o time não ganha. E para isso a gente precisa estar presente, precisa estar em plena presença absoluta. Vocês imaginam o jogador que vai bater o pênalti e está pensando no que tem que comprar no supermercado depois, está pensando que alguém falou de um jeito que ele não gostou, que está com vontade de ir no banheiro, de tomar sorvete? Não tem cabimento, não vai fazer o pênalti. Então esse estado zen, que a gente chama de estado de meditação, de concentração, zen, é o mesmo estado do jogador de futebol que vai bater o pênalti. Não tem separação entre eu e o momento, a presença absoluta, a coisa mais importante da vida é o que está acontecendo aqui agora, nesse segundo. Então esse estado é treinado, é desenvolvido e serve para tudo na nossa vida se a gente quiser fazer gol. E veja só, quando a gente fala de presença absoluta, é presença inteira no corpo, não só na mente, não só nos pensamentos, mas plenamente presente todas as capacidades físicas, mentais, sociais, psíquicas. Quando o mestre vai bater um pênalti, ele tem que estar consciente até dos seus olhos, porque ele tem que ir bater na bola com os olhos baixos, porque se ele olha para o gol, o goleiro é capaz de ver onde está seu olho e onde vai a bola. Então, quando a gente treina a presença absoluta, a gente tem que estar consciente de cada centímetro do corpo o tempo todo. É um treino, é uma prática incessante, não tem ponto final. Mas quanto mais a gente desenvolver essa capacidade de voltar para o que está acontecendo aqui agora e estar inteiramente presente no controle desse sistema biofísico do meu corpo e da minha mente, mais fácil vai ser para eu focar e para eu acertar esse gol. E para que um time se beneficie, quanto mais seus jogadores individuais tiverem essa visão periférica desenvolvida, melhor. Aliás, até diziam que o Pelé tinha uma visão periférica, ou seja, que ele era capaz de ver as coisas laterais, não só o que está na sua frente, mas o que está em volta, muito mais desenvolvida do que não só dos outros jogadores, mas que as outras pessoas. Parece que era uma coisa de 32% mais desenvolvida, a visão periférica, do que a maioria das pessoas. E por isso ele se tornou o rei Pelé. Por quê? Porque era capaz de ver o que estava à sua volta, capaz de ver o que no budismo a gente fala 360 graus. Não é que é igual uma aranha que tem olho na cabeça inteira, não é isso. Mas eu sou capaz de perceber aquilo que não é só eu. Eu sou capaz de perceber o que a gente vai chamar o não eu, que é esse eu muito maior. Então, quando a gente treina a nossa visão periférica, a nossa chance de que nosso time ganhe é melhor. E quanto mais pessoas estiverem com a mente aberta, mais o time humano vai ser capaz de ganhar essa partida da vida da Terra. E por último, tem uma coisa que parece que às vezes baixa o santo na equipe. Parece que vem uma energia, uma coisa mágica que a gente não sabe explicar bem por quê, mas que às vezes parece que vai, né?
E que aí cada jogador, cada passe, cada movimento que uma pessoa faz, outra pessoa já está lá na posição e no momento exato para receber, e é como se fosse uma dança que a gente não sabe nem explicar bem por quê. E às vezes parece que essa energia está lá e às vezes parece que ela não está, que ela se vai. E não tem muito que a gente possa fazer para que essa sorte, para que essa coisa venha e se manifeste. Mas se não tiver treino, se não tiver preparo, se não tiver manutenção, se não tiver treinamento, essa sorte não aparece. Então não é que a sorte não existe, a sorte pode até vir, mas é preciso que haja muito treino, muito preparo para que isso se manifeste, para que isso aconteça. Então isso é um pouco parecido com aquilo que falam também da prática espiritual, que não é ir atrás de caçar borboletas, as borboletas que vão representar os estados agradáveis de consciência, os méritos espirituais que a gente recebe. Então a nossa prática não é ir atrás dessas borboletas, mas é cuidar do nosso jardim, é preparar o nosso terreno para que elas venham e vão livremente. Então isso é um pouco, tem a ver com a habilidade no esporte. A ideia não é vencer sempre, não é que a sorte nos acompanhe sempre, mas se não houver treinamento, se não houver insistência, repetição e preparo, essa sorte nunca vai vir. Então, o estímulo que a gente faz para vocês, para tudo na vida que for benéfico, que for bom, é não desista, treine, insista. Quanto mais treino, mais você vai desenvolver suas capacidades. E mesmo que seja difícil, quando a gente insiste, não desiste, continua indo nessa direção, por mais que haja obstáculos, a gente supera os obstáculos e vai na direção que você determinar, uma hora a gente começa a acertar e chega lá e faz gol. Pessoal, já ouviu falar desse livro? Chama Para uma Pessoa Bonita. Nossa, que nome bonito, né? Para uma pessoa bonita, é bom, sabe para quê? Para dar de presente. É uma joia preciosa esse livro, um tesouro do Zen Budismo. Foi escrito pela mestra da minha mestra, que é a monja Koen, e que a gente considera a nossa superiora no Japão, que chama Aoyama Roshi. Uma grande mestra japonesa, uma das maiores, ela é monja desde os 6 anos de idade. E aqui são vários contos muito singelos, onde ela dá vários ensinamentos relacionados com a cultura do Japão e com isso que é a vida cotidiana do Zen Budismo. Então também quero chamar vocês para enviarem suas perguntas, dúvidas, questionamentos, opiniões, sugestões, tudo aqui no endereço que está aparecendo embaixo no WhatsApp, que a partir da semana que vem a gente vai selecionar essas questões e eu vou estar respondendo no ar as suas perguntas. Pessoal, convido vocês para irem lá no meu Instagram, que é Monge Daico, Monge com G, e enviar para mim lá todas as questões, perguntas, dúvidas, sugestões que vocês tiverem, ou no Instagram da TV Astral, que é Astral TV Oficial. Então vocês podem ir lá tanto no meu perfil, que é Monge Daico, quanto do TV Astral, e enviar suas questões. Eu vou estar lendo e respondendo aqui todos os dias, 1 ou 2 questões, todos os episódios vai ter essa interação com vocês. Então hoje eu tenho a questão da Meire Pereira, lá do Tatuapé, aqui de São Paulo mesmo. E ela está perguntando como manter o equilíbrio na nossa vida. Nossa, essa questão é essencial. Como que a gente mantém o equilíbrio? Bom, primeiro tem que saber que para eu treinar o equilíbrio, eu preciso perder o equilíbrio. Então a gente está se reequilibrando o tempo inteiro. Não tem um momento na vida, tanto da vida do corpo quanto da vida a vida, não tem um momento que esse equilíbrio é estabelecido de forma fixa, porque as coisas estão todas mexendo o tempo inteiro, o corpo está mexendo o tempo inteiro, as situações estão mudando o tempo inteiro, nós incessantemente temos problemas para resolver e quando resolve uns novos surgem, não só coisas ruins como coisas boas também. Então esse treinamento de achar o equilíbrio nunca tem fim. Nunca podemos dizer que sou uma pessoa equilibrada e ponto final. Mas a nossa prática é perceber essas oscilações e, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, retornar ao meu centro, ao meu eixo. Então, para isso é importante ter algumas práticas, por exemplo, meditativas ou práticas físicas que vão fazer eu conhecer em intimidade esse corpo. Porque não existe corpo separado de mente, não existe mente separada de corpo. Então é um sistema só, o corpo e a mente. Então se eu conheço o meu eixo de equilíbrio, que eu ensino aqui para vocês como encontrar através da meditação, quando eu saio dele, fica mais fácil voltar, porque eu sei onde ele está, eu sei como funciona, eu sei como acessar esse estado neutro de consciência, que é como a marcha zero de um carro, que não está nem puxando para ré, para trás e nem indo para o antes, para o depois, com força, sendo puxado para lá e para cá pelas emoções, pelas raivas, ou pelo cansaço, ou pelas
histerias, alegrias. Não, eu sou capaz de voltar para o meu eixo, para o meu centro, para o meu estado neutro, natural, que não é nada místico, nada esotérico, é o estado nosso natural da mente humana, nosso eu simples e verdadeiro. Mas se eu não conhecer, se eu não saber como acessar, fica muito mais difícil. E aí realmente as coisas vão vir, vão me arrebatar e eu não vou saber muito bem como me reestabelecer. Então tudo isso é treinado. Então saber que esse equilíbrio é feito de desequilíbrio e que existe um ponto, um eixo, que eu sou capaz de vir para ele quando eu quiser, desde que eu conheça o caminho, se eu me treinar, se eu conhecer como que esse sistema funciona, se eu conhecer como a minha mente funciona, como as minhas sensações, minhas emoções funcionam. Então não é que eu não vou sentir raiva, que eu não vou sentir estresse, que eu não vou sentir tristeza, que eu não vou sentir medo. Tudo isso a gente sente, a gente passa por essas coisas e essas coisas passam por a gente. Não dá para se anestesiar da vida, não dá para não ficar mexido pelas coisas da vida. Mas se você conhece o seu centro, você não se destrói, você não se desfaz. Você fica até fica meio bravo, meio triste, sim, mas volta. É capaz de voltar, sabe o caminho de volta para o nosso estado neutro, para esse ponto neutro, para o nosso ponto natural. Então é uma prática incessante, assim como o coração batendo. Até andar é cair, né? É que a gente não lembra, mas para aprender a andar, a criança tem que aprender a cair. Então, quando a gente anda, é como se eu estivesse quase caindo. E para aprender isso, a gente precisou cair muitas vezes. Então, para achar esse eixo de equilíbrio, a gente precisa perder o equilíbrio. Ou, por exemplo, os jovens, adolescentes que bebem muito, né? Por quê? Porque não conhecem seu limite. Então, para eles conhecerem o limite, saber que até 2 copos, tudo bem, depois disso vai ter problema, é preciso que, eventualmente, eles percam o limite para saber onde essa linha está estabelecida. Então tudo isso é treinado, é desenvolvido e nada melhor para conhecer a si mesmo, para conhecer o próprio corpo e a própria mente do que a meditação. Meditar não é só ficar calmo, meditar é entrar em contato, é perceber, é tornar-se íntimo, não só com a sua mente, com as suas emoções, com suas historinhas pessoais, mas íntimo com o seu corpo e íntimo com esse momento, íntimo com a vida do todo. Quando a gente penetra esse agora, quando a gente se funde com o que está acontecendo aqui e agora, a gente percebe que toda a vida do universo está manifesta aqui e agora. Então a gente tem uma experiência de expansão, que não é ficar fechadinho nas minhas opiniões, nos meus apegos, mas eu percebo essa vida do todo. Então o equilíbrio é esse trânsito, esse fluxo entre o eu e o não eu, entre o eu e outros, entre absoluto e relativo. Existe um caminho do meio e a gente está o tempo inteiro em movimento, não ficamos fixos, nem de um lado nem de outro, e nem no meio, mas perceber que tudo que existe é esse movimento incessante, e que se você estiver desperto, desperta, você é capaz de direcionar para que lado vai essa existência. Pessoal, então eu vou passar para vocês as orientações básicas da postura de meditação. A gente chama meditação de Zazen. Za quer dizer sentar em japonês e Zen o estado profundo de meditação. Então é isso que eu vou estar ensinando para vocês todos os dias aqui como uma introdução. Eu passo para vocês as orientações básicas da postura física e algumas orientações básicas iniciais do que fazer com a mente. E eu convido vocês a irem praticando de forma sistemática, regular e, se possível, gradual. Ou seja, comecem com 5 minutos, depois com 7 minutos, depois 12 minutos, 15 minutos, quem sabe até meia hora. Isso é uma coisa que a gente vai treinando, vai se especializando. Então, primeira coisa, a gente quer sentar numa base estável, segura, fixa, que não fique balançando, que eu não preciso ficar me mexendo para manter a postura o tempo inteiro. E para isso a gente vai sentar em cima dos isquios. Isquios são os ossinhos de sentar no fim do fêmur. Tem os ossinhos de sentar, então a gente quer encontrar esses ossinhos. E pode ser em cima de uma cadeira, pode ser numa almofada sobre o chão, pode ser até sobre os joelhos. Mas a gente vai sentar para cima. A gente não quer sentar para baixo, a gente não quer relaxar, a gente quer expandir, então quer abrir. Então eu vou projetar a minha coluna vertebral para cima e aqui na cabeça dá até para sentir como se eu tivesse uma linha que vai me puxar a cabeça em direção ao céu. Então só de fazer isso, já naturalmente eu já começo a entrar nesse eixo de equilíbrio.
Já começo a achar um eixo que é físico, que é o eixo do corpo, que vão chamar de eixo axial, que é toda essa ossatura aqui do tronco, que vai sustentar a cabeça e os órgãos vitais, a parte mais importante do corpo. Então, vou encontrar esse eixo que é físico para começar a conhecer o eixo espiritual, o eixo mental, emocional. Então, a gente pode pôr as mãos no que eu chamo de mudra cósmico. A mão direita vai vir embaixo e a esquerda vai vir em cima, e os polegares vão se tocar levemente. E só de me colocar nessa postura, vocês vão perceber que naturalmente a nossa mente muda. Não quer dizer que a mente para, não dá para a mente parar. As pessoas falam, monge, você consegue parar seus pensamentos? Você consegue parar a sua mente? Eu falo, não, porque isso é morte encefálica. A mente não para, os pensamentos não param. Sua Santidade Dalai Lama, ele fala que a mente é incessante e luminosa. Ela emite luz sem parar. Então não tem um momento que a mente para. Eu não quero que a mente pare, mas talvez eu quero que eu pare. Que eu pare de ser arrastado para lá e para cá. E que eu seja capaz de ficar nesse eixo. Mas quando eu fico nesse eixo, não é que todas as coisas se aquietam. Todas as coisas continuam a acontecer, mas eu me coloco em outra postura, que não é só uma pose de meditação, mas é uma postura diante da vida. Uma postura que eu assumo com as minhas atitudes, uma postura que vai ser expressa nas minhas palavras e na minha maneira de pensar, uma postura de presença, uma postura que eu não estou no piloto automático, que eu estou escolhendo o que fazer, eu estou escolhendo como a minha mente quer estar, eu estou escolhendo como as minhas mãos estão, e talvez seja essa a maior escolha que a gente pode fazer na vida, como que eu me posiciono neste momento, reconhecendo que esse momento é o mais importante de toda a nossa existência. Todo o passado está aqui, todo o futuro está aqui. Todas as 10 direções do universo estão aqui. A gente fala que tem 10 direções, norte, sul, leste, oeste, sudeste, nordeste, sudoeste, noroeste, para cima e para baixo. Está tudo manifesto aqui agora. Então, vou me colocar numa postura ativa, mas que é tranquila. Então, eu estou ativo em tranquilidade, estou tranquilo na atividade de perceber a mim mesmo. E quando eu percebo a mim mesmo, eu estou percebendo a vida. Quando eu conheço a mim mesmo, eu conheço a vida do universo, porque eu vejo que esse mim mesmo não é fixo, esse mim mesmo não existe por si só, está em relação a todo o resto, interdepende de todo o resto. Eu não existo separado das águas, dos ares, dos pássaros, eu não existo separado do meu vizinho. Tudo que existe é uma única vida, um único corpo, e nós somos parte integral deste todo. Nós somos recortados, não estamos separados, mas nós somos o todo plenamente manifesto, e o todo é plenamente manifesto em nós. Então, meditar é sair desse eu individual para entrar nesse eu coletivo, nesse espírito de equipe, nesse grande time. É perceber que existem sim pensamentos, opiniões, sentimentos, emoções, sensações físicas, corporais, memórias, músicas, palavras, personagens, tudo isso se manifesta. Existe um jogo incessante acontecendo na mente, mas a gente é capaz de ficar parado, de ficar imóvel, de ativar o observador e a presença pura, a presença absoluta, aquela presença que não há dúvidas, onde não há mais questões, onde nós estamos apenas sendo em inteireza e naturalidade, sendo o mais profundo que a nossa essência é. Então vou estar aqui todos os dias ensinando para vocês um pouquinho dessa técnica de meditação. Eu convido vocês a fazerem mais tempo, porque isso é só uma introdução,
Mas se vocês se sentarem nessa postura todos os dias, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, vocês vão gradualmente começar a perceber diferenças na sua maneira de ser, de falar, de agir, de pensar. Vocês vão perceber que sua consciência fica mais profunda, mais aguçada, mais sutil. A gente percebe mais coisas, percebe mais cores, ouve mais sons, sente mais sentimentos e fica mais alerta. Mas isso não quer dizer que a gente fique mais tenso, não. A gente fica mais terno, mais compassivo, porque acessa a essência universal, a essência que é minha e que também é sua e que faz parte de todos os seres. Então essa é a proposta do budismo e essa é a proposta da meditação, que a gente possa despertar.